15 de setembro de 2021, 18h14. Hoje a aula é sobre qualidade e produtividade com o professor Ramon. Eu já vou dar para ele aqui a... Pronto. Está no seu comando aí. Valeu, Elcio. Obrigado. Então, seja bem-vindo aí, Josemir. Vamos falar um pouquinho sobre qualidade e produtividade. Uma coisa está atrelada à outra, né? Que a produtividade vai medir pela questão da qualidade daquilo que nós fazemos com precisão e rapidez. Então, vou compartilhar aqui a tela. Então, umas coisas são bem importantes para que nós possamos medir a qualidade e a produtividade da organização. Primeiro, entender que a economia é globalizada, né? Hoje a gente percebe que as empresas multinacionais inseriram no nosso mercado, que a competição ela existe no mercado, né? E aí as empresas cada vez mais têm que pensar em forma de redução de custos. Outra questão é satisfazer o cliente sempre, né? Buscar essa satisfação e buscar sempre esse equilíbrio aí de melhoria da qualidade, desempenho a longo prazo, né? Então, focando um pouquinho agora na economia globalizada, né? A globalização é de fundamental importância para a atuação das empresas transnacionais, pois proporciona todo o aparato tecnológico para o serviço tanto de telecomunicação, de transporte, investimentos, entre outros, né? Fatores essenciais para a realização eficaz das atividades econômicas em escala planetária. Então, se a gente for analisar, independente do serviço, essa globalização, essas empresas transnacionais, elas estão em nosso mercado, seja de transporte, telecomunicações, enfim. A gente observa que precisamos se adequar a essa realidade. E aqui tem algumas marcas que, se a gente for analisar, está inserido em nosso dia a dia, né? Que não são nacionais. Dá para visualizar bem aí, né? Então, existem muitas outras que já faz parte do nosso cotidiano, graças à globalização, né? Então, uma curiosidade relacionada à globalização é a Coca-Cola. Então, a Coca-Cola é uma marca de um refrigerante com sabor de Nordcola, né? Pertencente à Coca-Cola Company, que comercializa em mais de 200 países. Ou seja, significa que em qualquer lugar do mundo, né, que a Coca-Cola que você for, você vai encontrar provavelmente uma Coca-Cola. Então ela invadiu todos os cenários mundiais aí. E a marca é tão conhecida que 99,9% da população mundial a conhece, né? E, se não me engano, ela só não conseguiu ainda ter espaço no Oriente Médio, pela questão até da questão de pessoas serem anti-americanas lá. Essa marca ainda não foi inserida, mas em qualquer lugar nós podemos observar que essa marca tá presente. Eu tive a experiência de treinar por 6 meses lá no Japão e quase toda a esquina tinha uma máquina, né, que vendia Coca-Cola. Então, em qualquer lugar, até do outro lado do mundo, nós podemos encontrar. Então, hoje, mais de 900 milhões de garrafas, ou 1,4 bilhões de copos de refrigerante são vendidos diariamente, né? Olha quanto que é desse consumo aí.
E somente nos Estados Unidos são vendidas cerca de 40 mil latinhas, né? E garrafa de Coca-Cola por segundo. Então, é uma velocidade muito grande com que essa marca é inserida, né? Que os clientes eles consomem. E o Brasil representa o terceiro maior volume de vendas, fica atrás dos Estados Unidos e do México. E uma curiosidade da Coca-Cola também, que essa empresa ela é da cidade de Atlanta, né, origem, nos Estados Unidos, e ela é tão forte na questão do marketing, de propaganda, que o Papai Noel, antigamente, quando iniciou, ele tinha uma roupa verde, e essa roupa ela foi mudada para a cor vermelha, devido à marca da Coca-Cola. Então, é uma curiosidade muito importante. A marca teve o poder de influenciar até na mudança da roupa, né, do Papai Noel. E hoje nós conhecemos o Papai Noel com a roupa vermelha. Então, ela está presente em diversos países, né? Ela investe muito na questão de propaganda, a questão de promoções, para que possa atrair clientes, fidelizar. Já teve vários tipos de promoção da Coca-Cola, brindes. E Coca-Cola em japonês significa Coca-Cola, lá é Cora que é chamado. E aí uma outra marca que invadiu o cenário com a questão da globalização é a McDonald's, né? Então, a McDonald's é a maior cadeia de fast food do mundo, com 32 mil pontos de venda em 117 países, né? Então, a empresa de hambúrgueres do Palhaço, emprega mais de 1,7 milhões de pessoas, muita gente. E só nos primeiros 3 meses de 2011 fez lucro, né? Aproximadamente de 1,2 milhões de dólares, de um rendimento de 6.100 milhões de dólares. Então, a McDonald's também é a empresa que ela está no mundo inteiro, devido a essa questão da globalização. Ela se adapta à cultura local. Então, se o país é aderente de algum tipo de comida típica, eles transformam um hambúrguer para que possa atender aquela região. Aqui nessa imagem especificamente, que é no Japão, na parte de cima, lá como o pessoal tem a cultura de ler, de gostar de ler, de sempre visitar uma boa biblioteca. Então, o que na McDonald's acontece aí, eles têm uma biblioteca lá em cima, então as pessoas compram o seu produto e aí passam a maior parte do tempo lendo, né, bons livros que são disponibilizados pela marca aí. Ô, Ramon, Opa! isso tudo aí, a gente vê que tanto a Coca-Cola como a McDonald's, o padrão de qualidade deles são tão grande, eles buscam tanto um aperfeiçoamento para atender o cliente, que termina que as pessoas vão sempre em busca desse produto, porque a gente toma qualquer outro refrigerante, apesar de que agora eu estou até evitando mais essa questão do refrigerante, mas quando se falava numa Coca-Cola, todo mundo só queria Coca-Cola. A mesma coisa é a McDonald's, a gente vê muito falar. Então, o padrão de qualidade deles e a busca que eles fazem para atrair a clientela é muito grande mesmo. Então, a tendência é cada vez mais o público ir aumentando, e com essa situação aí da fast food e tal, esses movimentos aí que gerou com essa pandemia, cresceu mais ainda. Isso a gente viu aí que cresceu muito essa questão desse meio de alimentação que foi gerado para facilitar para a gente. Verdade, boa colocação. Questão de focar na qualidade, né, daquilo que é oferecido. Realmente a gente percebe-se que refrigerante tem vários modelos, até um sabor muito parecido, mas não chega nem perto do sabor da Coca-Cola. Então, eles investem muito nessa questão de trazer qualidade para aquele que está consumindo, né?
E a McDonald's também tem uma curiosidade que eu descobri isso ao fazer uma pesquisa de campo, quando eu estava estudando na faculdade, que eles não guardam nenhum tipo de alimento, ou seja, aquilo que é disponibilizado naquele dia, se não for consumido, se não for vendido, eles jogam fora. Eles não aproveitam para o dia seguinte. Tem a questão também que se um cliente, até por descuido próprio, derrubar um refrigerante, deixar cair um sorvete, ou deixar cair um hambúrguer, e eles perceberem, eles, sem o cliente pedir, eles vão lá e trocam. Né? Então, é uma filosofia da própria empresa. Claro que eles não vão divulgar isso, senão talvez as pessoas vão derrubar até de propósito, não sei, vai pegar um outro, mas eles têm como cultura isso, entendeu? Verdade. Então, como você falou, é um alto investimento para satisfazer o cliente da melhor forma possível. Nós podemos ver que começou a surgir outros fast food, né, como Burger King, Bob's e tal. E aí eles trouxeram algumas inovações, automaticamente o McDonald's eles começaram a se reinventar também, justamente para não ficar para trás. Mas é isso que você falou aí, que foi bem colocado. Então, relacionado à globalização, como é que nós, como profissional, né, do futuro, devemos nos preparar, né? Então, tem algumas dicas aqui. Então, precisamos, de fato, nos esforçar para melhorar, né, nossa flexibilidade. O que é flexibilidade? É a gente, sabe, sempre estar disposto a conhecer o diferente. Porque Como muitas fosse vezes... atuar em outras posições, né? Exatamente. Em qualquer segmento. A gente não pode se fechar para uma área só. E aí, às vezes, acontece de a gente, de repente, receber até uma designação no trabalho e a gente fala, não, mas isso aqui não faz parte, né, do meu trabalho. Ou a pessoa nem se esforça para poder aprender. Eu entrei na área da qualidade porque eu fui muito curioso, porque não era a minha área, não. Uma questão de treinamento, dando suporte à produção. E aí eu comecei a ter curiosidade para entender melhor. Então, quando surgiu uma oportunidade para que pudesse fazer alguns procedimentos na área da qualidade, eu fui para aprender. E aí comecei a aprender, algumas começaram a me ensinar algumas coisas. Eu comecei a gostar, então já migrei para uma área diferente. Já em outra empresa que eu trabalhei, já estava trabalhando muito com a questão de a parte logística, né? Recebendo material, despachando material, armazenando. Então, a gente tem que estar sempre pronto a essas mudanças. O mundo ele está mudando constantemente e está precisando muito de funcionários assim, né? Que esteja disposto a inovar. Aí vem a questão de Verdade. velocidade, ou seja, a gente precisa fazer a coisa certa, mas também num tempo preciso, né? Que o cliente cada vez mais está mais exigente relacionado a prazo. A gente somos clientes e nós exigimos isso. Então, na nossa área de esfera de trabalho, nós precisamos também ter uma velocidade nas coisas que nós realizamos, mas a velocidade não pode impactar na qualidade, que é o próximo atributo, né? Tudo que Tem que ter formos agilidade fazer, agora dentro dos padrões, né? exatamente. Tudo que a gente for fazer tem que ser com qualidade. E aí tem uns 3 N que eu sempre usava quando estava na produção, que era uma filosofia japonesa, que eles falavam o seguinte: a gente não deve receber, não deve fazer e não deve enviar nenhum tipo de material ou produto com defeito. Então a gente nem recebe, nem faz e nem envia para frente. Então, se a gente seguir essa filosofia, com certeza nossos clientes vão ficar satisfeitos. E aí, com todas essas medidas, isso vai gerar o quê? Uma produtividade, né? Que é a questão da produtividade. E a produtividade é você chegar na meta da melhor forma possível, gastando menos recursos possíveis, né? Isso porque as organizações sabem que os clientes não apenas exigem produtos e serviços rápidos e com qualidade impecável, mas também querem que eles não sejam tão caros. Então, além de
como nós falamos aqui, que precisa ter um prazo de velocidade, ele tem que ser de qualidade impecável. Quanto mais acessível for, né, quanto mais barato eu pago por aquele produto e seja de qualidade, com certeza o cliente vai ficar muito mais satisfeito. E todos os trabalhadores, independente de trabalharem nas linhas de produção ou nos escritórios, precisa se ver como um empresário, né? Ou seja, ele tem que se ver como se fosse um empreendedor daquela empresa, um vendedor especializado de serviço com a marca especial e que seja conhecido por todos, né? Que é você. Então, nosso papel para a gente ter uma visão diferente quando a gente estiver trabalhando é trabalhar como se aquele trabalho fosse nosso. Quando a gente A trabalha questão da, assim, com certeza. Diga. a questão da empatia, de se colocar no lugar, né? Exatamente. E aí a gente vai, com certeza, desenvolver um trabalho muito melhor. E aí, portanto, se você não fizer seu marketing pessoal, consequentemente, não obterá sucesso. Então, em muitas situações, a gente até produz bem, a gente dá resultado, mas muitas vezes a gente não sabe fazer o marketing de nosso trabalho, sabe? Mostrar que realmente nós damos resultados. A gente não precisa também toda vez estar se mostrando que a gente está fazendo isso, mas tem uns momentos que são importantes. A gente deixar claro sobre a importância do nosso trabalho, da importância de estar ali naquela organização. E esses momentos eles chegam em oportunidades oportunas, né? E quando chegar, a gente só precisa, de fato, fazer o marketing de nossa pessoa. E atualmente, Isso é as importante organizações, mesmo. porque às vezes a gente dá até resultado, a gente trabalha muito e tal, mas talvez as pessoas nem percebem que isso acontece, porque talvez a gente não sabe como fazer essa divulgação. É isso mesmo. Atualmente, as organizações procuram profissionais que tenham, entre outras coisas, integridade. A integridade deveria ser uma coisa natural, uma coisa normal, mas infelizmente, em nosso país, isso é como se fosse um atributo muito precioso, porque nosso país ele fica mergulhado em corrupção, né? Qualquer pessoa que enxerga nosso país tende a pensar que nós somos corruptos. Então, quando encontra um profissional que é íntegro, né? Que se dá para confiar, já é uma qualidade que é diferenciada. Então, assim, a gente precisa desenvolver. Se a gente já é assim, é ótimo. Mas se não for, Seria aí se a gente, o caráter da pessoa, né? exatamente. Eu já trabalhei com algumas pessoas que às vezes elas falavam uma coisa, aí quando saía errado, ela fala: "Não, eu não falei nada não falei para fazer dessa forma, não", sabe? Pessoa com falta de caráter. E isso é o que E mais tem, hein, hoje em dia. é, Você exatamente. faz algo, se der certo, foi você que fez. Se der errado, não foi eu, não mexi, é bem assim. A E minha isso é, filosofia já é diferenciada. Eu prefiro me prejudicar falando a verdade e não mentindo nem omitindo nada que venha prejudicar até outra pessoa, porque se eu faço algo e eu omito ou eu estou escondendo, então uma outra pessoa ser pode ser prejudicada devido à minha falta de caráter, né? exatamente, né? E isso é muito ruim, né? Pro nosso ego, na verdade, porque eu não sei como é que as pessoas conseguem dormir quando você, de fato, você age de uma forma desse tipo, né? Não assumindo suas próprias as palavras ou ações. E, infelizmente, nós temos muitos profissionais assim. Mas esses profissionais não vão muito para frente, não. Pode até conseguir, de fato, algumas promoções, tal, de maneira rápida, mas também ele não vai seguir muito adiante, porque a partir do momento que nós não temos caráter, como nós falamos aqui, então
independente do que acontecer, a gente precisa ser íntegro. As pessoas precisam confiar em nós, confiar em nossa palavra. E quando a gente disser algo, né, meio que dê errado, não, foi eu que falei que era para fazer assim e tal. E não tem vergonha nenhuma de se pedir desculpa, sabe, de reconhecer um erro. Isso é muito nobre, né? Humildade significa isso. É quando você está disposto a aprender, disposto a recomeçar. Não é questão de pobreza. E aí são uma das virtudes que precisamos sempre estar disposto a aprender a desenvolver cada vez mais. Ter um entusiasmo, porque quando a gente trabalha do lado de alguém que não tem isso, né, entusiasmo, porque nós somos movidos por energias, tá, do ambiente. Então, quando chega pessoas que não têm um entusiasmo muito bom no ambiente de trabalho, isso contamina o ambiente de trabalho. Então, a gente precisa sempre ter um equilíbrio da nossa vida para que nossa vida possa ser de uma maneira diferente no ambiente de trabalho. A gente precisa de pessoas que coloquem a gente para frente, não que venha regredir, né? Precisa de pessoas que esteja sempre disposta ao aprendizado, ao crescimento. Exato. E o que acontece muito é que as pessoas, elas de repente teve um final de semana muito complicado, talvez no relacionamento conjugal, com os amigos, ou uma perda de alguém, e ela traz todo esse tipo de sentimentos ruins com o ambiente de trabalho, com pessoas que não teve nada a ver. E isso precisa ser trabalhado, né? É a questão de um atributo chamado de resiliência. Aí precisa separar as coisas, né? E é bem difícil, eu sei que é difícil, mas a gente precisa separar. Então a gente não pode trazer nada negativo para o nosso ambiente de trabalho, independente de como está a nossa vida, né? E aí tem a questão de saúde. A gente precisa cuidar de nossa saúde, porque uma pessoa que não tem saúde, como é que ela vai dar retorno para as organizações, né? Então a gente precisa se cuidar. Hoje, cada vez mais a gente vê as pessoas se cuidando, vê a questão de a mudança de alimentação. Antigamente ninguém pensava muito nisso, né? Hoje a gente vê pessoas, né, alimentação saudável, a gente vê muitas pessoas andando na rua, caminhando, correndo, fazendo algum tipo de exercício, porque isso vai impactar com certeza dentro de uma organização. As pessoas precisam também ter iniciativa. Sabe aquelas pessoas que só ficam esperando que alguém mande a gente fazer algo para assim a gente realizar? Tem muitas coisas que não precisa, né? A gente pode fazer por nós mesmos, sem precisar que alguém nos mande. E aí Isso tem a mesmo. questão de Tem que ser sempre proativo para não ter necessidade de que as pessoas fiquem delegando o que a gente tem que fazer, já que a gente sabe o que é o nosso papel e a gente buscar sempre fazer um pouquinho a mais. Perfeito. Tem até uma historinha que diz o seguinte, que uma vez João ele foi reclamar com o patrão dele porque que Juca, que tinha entrado há 3 meses, 4 meses na empresa, já tinha recebido um aumento e ele ali já estava mais de 2 anos e não tinha recebido nada. Aí o patrão dele chegou e falou o seguinte: ô João, há 1 hora atrás eu pedi para você ir na feira, ver se tinha bananas, abacaxi e melão, para a gente fazer uma festinha aqui. Aí você voltou com essa tarefa e disse: olha, lá na feira não tem não. E pronto, foi essa a finalização da sua tarefa. Você só me disse que não tinha. E aí, assim que você saiu, eu pedi para a Juca ir lá fazer a mesma tarefa. E aí Juca voltou e disse o seguinte: olha, patrão, lá não tem banana, não tem abacaxi e não tem melão. Porém, eu percebi que tem maçã, né? Tem melancia, tem pera, tem pinha. Esses são os valores. Se você comprar em uma grande quantidade, tem desconto. Aceita cartão. Enfim, então, apesar de o patrão ter dado uma tarefa, ele percebeu que não tinha e ele trouxe outras possíveis oportunidades com todos os detalhes possíveis.
trazendo argumento que ele poderia, de repente, mudar o cenário daquela festa, não deixar de acontecer. E aí, quando o patrão falou isso para João, que estava reclamando, o João baixou a cabeça e saiu. Então, o que falta muitas vezes é essa questão, como nós falamos aqui, né? Questão de proatividade, iniciativa, né? Fazer o algo mais. Algo mais. Que a pessoa que nos manda nem está esperando que a gente faça. É isso que precisamos fazer. Tem a questão de responsabilidade, responsável pelo aquilo que nós fazemos, né? Tudo precisamos ter muita responsabilidade. Bom humor, competência. Competência ela é medida por 3 palavrinhas, que eu resumo na palavra chá. Chá. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Então, a pessoa que tem conhecimento, que é a questão teórica que nós buscamos estudando, né? A pessoa que tem habilidade, sabe como fazer, e ela tem a atitude de querer fazer, de querer ser, ela é uma pessoa competente. Quando ela junta essas três qualidades. Capacidade de planejar, a gente precisa sempre pensar, antes de executar qualquer ação, planejar as coisas, que sejam organizadas. E ainda por cima, conseguir um bom relacionamento interpessoal, né, dentro do ambiente de trabalho, que é uma coisa muito difícil, muitas vezes, né? Muitas pessoas reclamam que é bem difícil lidar com pessoas, e a gente precisa desenvolver essa arte de se dar bem com todas as pessoas. Porque se dar bem com pessoas que a gente tem simpatia é muito bom. É fácil, né? Isso não tem esforço nenhum. Mas a gente se dá bem com pessoas que a gente não tem tanta simpatia é realmente muito difícil. Então a gente precisa desenvolver essa arte de se dar bem com todo mundo. E aí a gente tem que procurar sempre se lembrar que os líderes não gostam de 2 tipos de colaboradores: os que não fazem os que ele pede e os que só fazem os que ele pede, né? Busque fazer sempre mais e melhor. Então tem pessoas que quando manda nem faz, e tem pessoas que só faz se pedir. A gente até falou sobre isso. E a melhoria contínua deve ser o maior desafio do ser humano. A gente sempre tem que estar disposto a melhorar. Mas para que nós possamos melhorar, a gente precisa primeiro identificar quais são as nossas limitações. É fazer um autoconhecimento sobre você mesmo. Então, nessa imagem aqui mostra uma pessoa pode fazer um marketing pessoal sem tropeçar, né? Subindo degrau por degrau. Ninguém consegue numa escada ir do primeiro para o último degrau. Então, a gente tem que subir passo por passo, né? Um degrau de cada vez. Então, uma coisa importante que fala é que precisamos sempre ressaltar as competências e os bons resultados. Imagina alguém que vai para uma reunião, que vai ter um bate-papo, e ele só traz coisas ruins, maus resultados, tal. Ele, em vez de motivar sua equipe, ele vai desmotivar. Então, o que precisamos fazer é o contrário, é ressaltar tanto as competências como os bons resultados. Então, fugir da arrogância, né? E do puxa-saquismo. Pessoas arrogantes não vai para frente. Puxa-saco também não é a forma ideal para o crescimento profissional. Não faça propaganda enganosa. De repente, você faz uma propaganda sobre si mesmo e você não é nada daquilo. Então, cuidado com a imagem, né? A imagem não é tudo. Conheça-se muito bem, né? A gente precisa se conhecer. Limitar-se à verdade, vamos falar anteriormente. Evite os exageros em todos os sentidos. Tenha bom senso sobre tudo que for fazer ou tomar decisão, né? E não seja artificial, né? E seja flexível. Com o advento da globalização e, consequentemente, a acirrada competição de mercados, as empresas buscam fatores que as diferenciem das demais. A busca é incessante pela redução de custos, bem como a redução de margem de lucro, a fim de se obter impactos em custos, não são mais componentes de diferenciação,
visto que não são vantagens sustentáveis ao longo do tempo. Então, essa questão de buscar redução de custo, redução de margem de lucro, há muito tempo atrás esse era um diferencial nessa competição de mercado, mas hoje as empresas já percebem que ao longo do tempo isso não é tão importante assim. Então, o desenvolvimento de produtos se tornou, junto com a possibilidade de integração desse processo por meio de tecnologia de informação, o foco da competição global. Então, a ordem passou a se desenvolver mais rápido, mais eficientemente e mais efetivamente. Então, o que o mercado pede hoje? Que a empresa que conseguir desenvolver novos produtos, né, através de tecnologia, de maneira mais rápida e eficiente, essa vai sair na frente. E é por isso que... As inovações, não é isso? Exato. É por isso que a gente vê, principalmente na área de eletro, né, de tecnologia, lança um produto hoje, daqui a 3 meses já lança outro. Vocês estão percebendo isso, né? Isso mesmo. iPhone é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, 10, 11, 12. Então, vai numa evolução absurda, assim, justamente porque a questão de desenvolver é que vai fazer com que essa empresa domine o mercado. Então, é uma competição, né? Então, a estratégia empresarial tem como finalidade estabelecer quais os caminhos, os cursos e programas de ação que deve ser seguido, né, para alcançar esses objetivos estabelecidos pela empresa. Então, a questão estratégica ressalta a luta contínua, né, para destacar uma empresa de suas rivais através da aplicação de instrumentos de análise econômica utilizados para a formulação de estratégia empresarial. Então, se a gente observar, as empresas cada vez mais elas vão se estudando para ter uma estratégia, né, para ser diferente. Tem a questão do benchmark, quando uma empresa ela designa alguém para ir no seu concorrente, né, como funcionário, para poder saber o que é que tem lá, o que é que tem de bom, o que é que tem de melhor, justamente para, de repente, pegar algumas dicas para melhorar a sua própria organização. E aí tem uma imagem com as peças de um tabuleiro de xadrez. Não sei se alguém de vocês joga, mas no xadrez, né, a gente sabe que, pelo menos quem não joga já ouviu falar que o propósito é dar checkmate, né? É fazer checkmate no rei. E aí existe várias estratégias dentro de um tabuleiro de xadrez que isso pode acontecer. Então, quando a gente faz a estratégia correta, a gente consegue fazer o checkmate, né? E nas empresas, quando elas vão começar, primeiramente elas já começam a se estabelecer buscando primeiro qual é o mercado-alvo, né? O que é que ela pretende vender, para quem é, né? Qual a faixa etária, tudo isso tem que ser estudado. E aí vem os 4 P's, né? A empresa primeiro ela vai criar um produto ou serviço, ela precisa colocar um preço, né, sobre esse produto ou serviço, né? Ela precisa utilizar da promoção, que é a questão de propaganda, marketing, merchandising, como é que ela vai fazer essa divulgação. E praça, né, que é o ponto aonde vai ser inserido no mercado. Eu trouxe essas imagens aqui. Isso aqui é uma coisa inovadora que de muitos anos atrás. Isso aí foi em 2005. E eu nunca vi aqui pelo Brasil. Achei interessante. Esse restaurante, assim que você entra, você tem 2 horas para fazer o consumo de que você quiser. Então, um rodízio um pouco diferente. É apenas 2 horas. Então, você tem 2 horas para consumir. Tem uma prateleira ali que está meio avermelhada, que tudo é carne. E você escolhe qual é a carne que você quer. Elas são cortadas de maneira pronta para que ela possa ser assada mais rapidamente. Aquelas carnes ali já estão ao ponto. Então, você leva para a mesa. E eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí que tem tipo
uma grelha em cima da mesa. Aí é o próprio cliente que assa a carne aí, na maneira que ele quiser, se é mal passada, se é bem passada. A carne já está pronta, temperada, você só faz assar ali. E aí tudo é gratuito, né? Tanto a carne, tem salgados, tem Danone, tem bebidas, já está tudo incluso aí. Então achei interessante, que foi uma inovação que eu vi lá, e até hoje eu não vi chegar aqui. Pelo menos nunca vi dizer que tem uma casa como essa, assim, um restaurante assim. E achei interessante. É um diferencial na época lá, né? Então, as empresas, elas implantam programas de redução de custos, né? Que a gente vê muito falar nas indústrias e empresas. E aí, as duas formas de redução, ela acontece ou de maneira espontânea ou compulsória. A redução de custos espontânea, né, é buscada antes de qualquer sinal de crise atingir a empresa. Ela visa manter ou conseguir uma vantagem competitiva. Então, a redução de custo espontânea é quando a empresa ela decide fazer, mesmo sem ter crise naquele momento. Geralmente, ela decide fazer para ter uma vantagem competitiva. E a redução de custo compulsória tem características opostas, né, diferentes. Ela geralmente é implantada diante da crise financeira, né? E seu objetivo é a sobrevivência da empresa. Então, esta se baseia no corte de custos, uma vez que áreas vitais para a geração de receita podem ser atingidas, né? A eficácia dessa forma de redução de custos é incerta. Então, a compulsória é quando já a crise já está instalada na organização, então tem que fazer de qualquer jeito. Se não fizer, a empresa não vai sobreviver. É o que aconteceu com muitas empresas nesse período aí de pandemia, né? Teve Exato. que fazer muita redução de custo para que a empresa conseguisse continuar viva. E muita gente até hoje ainda está ainda lutando para se estabilizar ainda essa situação dessa pandemia. Perfeito. Então, essa aí foi a redução de custo compulsória, não teve jeito, as empresas teve que fazer redução para tentar sobreviver. E otimização da qualidade em todos os processos da empresa. Então, tem um termo que diz: qualidade ótima é aquela que atende à expectativa dos clientes ao menor custo. Então, quando a gente atende, né, deixa o cliente satisfeito ao menor custo, é tudo o que nós queremos. E o custo de recuperar um cliente insatisfeito é comprovadamente maior do que um custo de conquistá-lo. Então, a gente jamais devemos deixar um cliente insatisfeito, porque para recuperar, o custo é muito maior do que conquistá-lo, né? E ao custo global, né? Atenção. Dada a inter-relação entre os vários tipos de custo de uma empresa, a meta a ser buscada, depois de ser atendida determinadas restrições, deveria ser a minimização do custo total. Por exemplo, devido às dificuldades financeiras, uma empresa pode optar pela compra de um equipamento mais barato, sem considerar sua vida útil e os custos operacionais envolvidos. O custo final poderá ser bem mais elevado do que a outra opção de investimento inicial maior. Você está falando aqui que muitas vezes a gente vai pelo mais barato e o mais prático. E esse muito mais barato e mais prático, ele pode se tornar mais caro no final. Então, quando a gente vai fazer qualquer tipo de investimento, a gente tem que pensar, né, no custo-benefício, que às vezes a gente vai pagar muito mais caro por uma peça, por um produto para ser instalado, porém, a vida útil dele, a vida longa é muito maior do que se a gente fosse comprar um produto mais barato. Então, tudo isso tem que se levar em consideração. Existem 3 leis sobre satisfação de clientes. Em geral, é mais barato fidelizar do que atrair novos clientes. Então, se eu tenho, vamos imaginar, eu tenho uma loja. Vocês acham que é mais fácil fidelizar um cliente ou conquistar novos clientes? O que é que vocês acham?
Eu acho que a fidelidade de muitos clientes é um atrativo muito maior para a pessoa, porque é um cliente que você sabe que vai voltar para adquirir o seu produto. E aí, consequentemente, aí é teu próprio cliente que ele tem essa fidelidade, até ele mesmo ele faz a propaganda para levar até outras pessoas para o estabelecimento. Perfeito. Então, vamos pensar assim, ó, se o cliente foi até a sua loja, foi porque ele gostou de alguma coisa. Alguma coisa levou ele até ali. Então, ele chegou ali, é o nosso papel, se eu tiver nessa empresa aí, é fidelizar ele, conquistar ele de todas as formas, para que ele possa voltar sempre. Ele não pode comprar somente uma vez. Essa é a visão. E as grandes empresas, elas fazem muito isso, né? Que são as ações pós-venda e uma busca contínua para aprimorar, né, a qualidade, fazendo com que os custos sejam até mais baratos, custo-benefício, né? Então, as grandes empresas já têm feito muito isso. A Toyota, por exemplo, que é uma marca bem reconhecida de automóveis aí. A Toyota, quando alguém compra um carro da Toyota, ela faz uma pesquisa de satisfação. E nessa pesquisa de satisfação, ela pede para que o cliente seja muito sincero. Então, quando a nota está de 9 para baixo, para eles é ruim. Eles querem 10. Então, essa pesquisa de satisfação é importante, porque aí eles vão pegar essa pesquisa e vai melhorar ainda mais aquele produto. E por isso que a Toyota é uma marca muito reconhecida, né, relacionada à qualidade. Tem a questão de algumas concessionárias que elas sabem que tem pessoas que trocam de carro todo ano. Então, se ela sabe como funciona a troca de carro todo ano, o que é que ela faz, né? Ela já busca todas as datas importantes para aquele cliente e, em momentos oportunos, essa empresa, essa concessionária está sempre presenteando aquele cliente, sabe? Mandando um brinde no aniversário ou alguma coisa no aniversário do filho. Ela sabe todos esses dados justamente para poder estar sempre lembrando do cliente, porque sabe que o cliente, a cada ano, ele vai fazer um investimento alto, ele vai trocar de carro. Então, fidelizar, com certeza, é muito mais importante. Falando assim, irmão, me tive uma lembrança aqui de um rapaz que trabalha na mesma empresa que eu, e ele é fidelíssimo à marca Fiat. Então, todos os carros dele, ele só compra da marca Fiat. E ele disse que desde o primeiro carro dele até o último agora, que ele compra, ele disse que geralmente troca todo ano, ele troca de carro, vai saindo, ele vai trocando. A Fiat chamou ele ano passado, e era para ele comparecer à loja. Quando chegou lá, tinha um carro reservado para ele, de presente que a Fiat mandou para ele, por ele ser um cliente fiel à empresa. E ele ganhou um carro, mandou escolher o carro que ele quisesse lá e ele levar para casa. Que maravilha, né? Até hoje ele está lá com esse carro. Ele tinha um Argo, aí ele vendeu o Argo e ficou com o mais novo que tinha ganho. E ele está lá. Ele me mostrando o carro, falando comigo. Maravilha, justamente, né? Você é um cliente fiel. Então, as grandes empresas estão fazendo isso, e tem muitas que são pequenas empresas que já estão realizando isso também, né? Buscando esse tipo de conhecimento para poder fidelizar o cliente. Eu, quando eu estudava na faculdade, eu chegava lá para estudar e sempre comprava um cachorro-quente. Saía às 5h30 do trabalho, chegava às 7h, 6h30, 7h na faculdade. Então, já estava com fome, então logo na entrada já pegava um cachorro-quente. E eu, assim, eu não gosto muito daqueles aparatos, né, de batata frita, batata palha, salada, tal, essas coisas eu não gosto muito. Então, é um cachorro-quente natural. Só com caldo e a salsicha mesmo. E aí, eu só fiz isso uma vez, fiz esse pedido. Quando foi no outro dia, o rapaz que estava me atendendo, ele já sabia qual era o tipo de cachorro-quente eu queria, eu não precisava nem falar mais nada. E isso foi durante muitos anos lá, né? 3, 4 anos. Então isso mostra que ele tinha uma preocupação de saber o gosto de cada cliente e ele se adaptava a isso, para que a gente não pudesse ficar repetindo aquilo que deveria colocar ou não. Então isso é importante, você conhecer os clientes que você tem. Verdade.
E o cliente fiel gera mais clientes, como você falou aí. Então, boca a boca é a forma mais eficiente de propagar o sucesso dos seus produtos e serviços. E nunca esse boca a boca viajou em uma velocidade tão rápida, né, quanto na era digital. A gente sabe muito bem disso. Qualquer coisa que acontece, está tudo na rede social, seja positivo, principalmente se for negativo. Então, as empresas têm que tomar muito cuidado para que não faça nada que vá contrariar um cliente. Então, mais do que na tradicional propaganda, pesquisas mostram que as pessoas confiam e buscam as recomendações de seus amigos e familiares. E isso é verdade. Qualquer coisa que nós vamos fazer, a primeira coisa que a gente faz é pedir uma recomendação, ou para alguém que a gente conhece, ou para nossa família. Se eu vou para uma cidade diferente, eu quero comer uma pizza com a família. Geralmente eu pergunto a alguém que eu conheço, qual é a melhor pizzaria da cidade? Eles vão falar. Então, se eles falam, é porque eles já compraram ali. Então, já vai passar para mim. Então, já vai gerar um novo cliente. Então, como é importante, né? Ter clientes fiéis à marca. E qualidade é o cliente que diz que é. Então, o autor dessa frase é nada mais do que um dos criadores da Toyota, né? Da qualidade total, gestão da qualidade total. Uma das metodologias mais atuais. E o que ele quer dizer com isso, né? Que, efetivamente, é que a excelência de uma empresa se mede, antes de tudo, pela satisfação dos seus clientes. Se o cliente diz que está satisfeito, quem somos nós para dizer que não? A grande preocupação de qualquer empresa, qualquer empreendedor, nós que trabalhamos, é fazer com que o cliente fique satisfeito. Sorrindo, né? E aí, relacionado à melhoria da qualidade versus desempenho a longo prazo, existem vários recursos que podem ser utilizados, né? Como as ferramentas da qualidade, né? Para que assim possa trazer resultados excelentes. E algumas ferramentas, tem um estudo de 8 horas. Estudo de 8 horas é quando você tira um dia de trabalho para acompanhar alguém em um processo. Você acompanha esse alguém full time, o dia inteiro, essa pessoa, e vai fazendo anotações de todo o passo a passo que ela está fazendo. E nessas anotações, do passo a passo que ela vai desenvolvendo no seu trabalho, dali você vai tirar muitas melhorias que talvez você não enxergava, por não estar acompanhando o trabalho de outra pessoa. Então, quem trabalha na área de qualidade é uma ferramenta muito boa, fazer esse acompanhamento de maneira esporádica de uma atividade por 8 horas, por um dia de trabalho, para entender todas as dificuldades daquela pessoa. E ali você vai desenvolver muitas melhorias, né, nas atividades daquela pessoa. Tem o diagrama de Pareto, que é uma ferramenta também da qualidade, que vai mostrar índices de um gráfico, né, aquilo que mais está incomodando relacionado à qualidade de um determinado setor. Tem a folha de verificação, que isso é muito usado, né? É os itens que devem ser verificados na área, no departamento. Isso vai trazer o quê? O Kaizen, que Kaizen nada mais, nada menos. O significado é mudar para melhor, buscar melhoria. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de passar hoje para vocês, mostrar que qualidade e produtividade, elas precisam andar juntos, mas que para funcionar, a gente precisa, primeiro, ser um profissional melhor. A gente precisa se qualificar. A gente precisa ter atributos, como, principalmente quando eu falei aqui, mas tem um atributo importante, que é a criatividade. A gente precisa inovar sempre, né? Buscar coisas diferentes em nosso trabalho. Então, basicamente, aí vocês querem comentar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Irmão, baseado Para nisso aí que mim, você falou aí da criatividade, eu vejo que a gente vê que muitas pessoas nesse período de pandemia se reinventaram. Pessoas que perderam emprego, pessoas que tinham um determinado tipo de negócio e tiveram que fazer mudanças, adaptações para que pudesse estar continuando suas atividades agora de outra maneira.
para que pudesse estar tendo seu sustento. Então, é uma questão, foi muito, cresceu muito nesse parâmetro. E as empresas, só complementando também, as empresas também se renovando, né? Cada dia mais, principalmente nesse tempo da pandemia, elas fizeram muitas inovações durante o processo, tanto para o cliente quanto para eles também, em custo-benefício, e a aula de hoje eu gostei. Desculpa aí, foi o cachorro, começou a latir. Sem problema. Mas é isso, acho que assim como o mercado ele mudou muito, como vocês falaram, a gente precisa entrar nessa era dessa mudança. Para finalizar, tem um livro, né, que fala Mar Azul, sobre estratégia, né? Resumindo, o livro fala o seguinte, que os tubarões geralmente, o que eles fazem? Eles vão atrás da cor vermelha dentro do mar, né? Então ele vai atrás da cor vermelha porque a cor vermelha chama a atenção dele. E aí o que aconteceu que num período apareceu uma cor vermelha, aí chegou um tubarão lá, o primeiro tubarão, e ele ficou muito feliz porque lá sabia que tinha comida ali, né? Que era sangue. Mas ele percebeu o seguinte, que se ele continuasse ali por muito tempo, ia chegar outros tubarões. E foi o que aconteceu com pouco tempo. Então, antes daqueles tubarões chegar, o que ele pensou? Eu vou buscar o Mar Azul. Ou seja, ele saiu da zona de conforto onde ele estava, porque ele sabia que ia chegar outros, e já foi buscar algo diferente em outro lugar. E isso acontece muito, que às vezes, eu lembro que algum tempo atrás tinha um negócio de lan house. Lan house. Aí deu certo para uma pessoa. O que aconteceu? Muitos começaram a montar também lan house. Então, se as pessoas ficassem só atreladas a lan house, o que ia acontecer um dia ia fechar esse mercado, e foi o que aconteceu. Hoje a gente percebe muito que tem o açaí. Todo lugar tem um. Então, se a pessoa pensar que nem aquele tubarão, não, eu vou buscar o Mar Azul agora. Ou seja, ela já tem que buscar algo que seja uma visão que vai acontecer daqui a 5 ou 6 anos lá na frente, que seja uma coisa diferente. Então, essa é a visão que precisamos ter de sempre estar buscando coisas diferentes para a nossa vida. Então, no mais é isso. Gostaria de finalizar minha aula. E aí, uma boa noite para todos aí. Alô, amor, boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado. Nada. Ótima aula. Obrigado a vocês.